Saudações. Olha só quem está lá à vista. Quem diria? Que legal, Zé Alves. Grande Fred Jones. Aí, garoto. Prazer em revê-lo. Você tá bom? Muito bom. A gente está de volta aqui na natureza. Hoje em outro espaço, olha aí. A gente se encontrando por aqui. Sempre na natureza selvagem. Sempre, cara. E você vê que a gente encontra muita coisa que a natureza mesmo já provocou, né? São as próprias árvores que estão quebradas e tal. Bom, aproveitando que a gente está na natureza, Zé, a gente já falou sobre natureza no outro papo, né? Pô, mas a gente está destruindo tudo isso sem conhecer o potencial que tem, certo? Sim. Quantos remédios a gente não está destruindo sem saber, desmatamento e tal? Sem falar do que está vindo agora aí, que é muito fogo, muita água e muito vento. Os elementais todos em trabalho operante aí, né? No planeta todo, não é só no país tropical como o nosso, né? Mas quantas civilizações a gente não encontra que já foram devastadas por todos esses elementos, né? A gente tem as próprias pirâmides encravadas aí. Aqui no Brasil a gente tem algumas, né? Que o pessoal nem sabe aonde estão, nem para que serviu. Isso, é. Pode fazer parte do histórico de impérios, né? Mais antigos, pré-colombianos, né? Pois é. E são máquinas são máquinas diferenciadas mesmo, né? Eu lembro que o Ademar falava que são máquinas que elas operavam com energia e tinha um cristal em cima do topo que elas faziam como um movimento de uma nave circulando pelo planeta e tal, né? Isso faz sentido? Você também vê desse jeito? Como é que você via as pirâmides do passado? Assim, quando se fala de tecnologia, ela envolve desde os fundamentos geométricos que definem a realidade até tecnologia espacial, entendeu? Até esses aparatos espaciais também. Então, né, algo muito amplo. Então, essas civilizações, elas são concebidas pela inspiração de xamãs arcaicos, né? Eu digo xamã, o feiticeiro que consegue transcender os espaços dimensionais, ele consegue imaginar pirâmides, templos e tudo mais. E isso vai se desenvolvendo, né? Se desenvolveu até hoje. Pois é, a gente tem esses registros das civilizações que se perderam no tempo, que deixaram alguns objetos, alguns manuscritos e tal, mas a gente viu que muita coisa do próprio Egito ainda não foi explorado, o pessoal está conhecendo pouco, né? O Egito só foi escavado 30%, ainda falta 70%. E por que não se acelera esse processo? Então, com o avanço da tecnologia, isso aí vai se acelerar, tende a se acelerar porque é possível enxergar o solo sem precisar escavar. Antigamente não, você tinha que escavar. Exato. Então a ciência ela vai avançando, ela vai progredindo. Zé, falando em extinção, então, já que a gente está falando sobre vida, a gente logo, de repente a gente pode conversar sobre morte logo, né? Na sequência, porque a gente está falando de vida e morte é a mesma linha do Ouroboros, né? Exatamente. A gente podia, de repente, falar um pouco sobre essa coisa das extinções, daquelas que sumiram do mapa completamente e o que deixaram, que legado deixaram e por que sumiram, né? Então, o que você diz aí a respeito de alguma civilização que você acha que você... Eu sei que a tua preferida é a egípcia, né? Você sempre falou sobre a egípcia. É que o Egito ele é um ponto demarcador entre as civilizações antediluvianas, mesmo pré-humanas. Ele é o eixo do mais antigo e do mais futuro, né? Então ele tem realmente essa importância, não tem como negar. Não tem como negar, mas eu também investigo civilizações da história paralela, né? Hiperbórea, Atlântida, eu estudo também. A gente já conversou em outros momentos aí no Tocando Oculto, na época, sobre a volta dos gigantes, né? A volta desses grandes seres aí, a gente está nesse momento, inclusive, né? Sim, existem evidências, assim, de civilizações ciclópicas. Você tem. Não é só mitologia, não, é Não, verdade. tem. Agora é que a historiografia oficial, ela ainda continua querendo encaixar a historicidade em 3000, 3200 antes de Cristo, a origem da história, a origem da escrita.
Isso é uma coisa furada, né? Isso é mantido mais por uma questão de vício, de estabelecimento, manter o estabelecimento, porque tem também acadêmicos, historiadores acadêmicos que ultrapassam isso, né? Estudiosos como Robert Temple, né? Acadêmico, mas ele não fica preso só nessa visão estreita, limitada, né? Pois é, a gente está vendo que de repente a gente pode realmente concluir até essa questão do Parque dos Dinossauros ser uma verdade. Aquela história toda que o cara vai clonando, vai pegando os genes, vai colocando isso em laboratório e vai se formando de novo uma vida antiga. Hoje já pela própria possível, tecnologia já viu que é possível. Hoje esse mapeamento do genoma, pela primeira vez no curso da evolução da espécie humana, o ser humano tem o poder sobre a sua própria evolução, de decidir ela, de definir ela, né? Então aí tem um embate sério. Mas é isso, ele vai definir como. Hoje ele está cada vez mais zumbizado. Ele está cada vez mais zumbi nessa história, porque está se alimentando das IAs para tudo, está sem cognição, ele está sendo mais que levado do que pensado, porque agora que acabou a época do pensamento. É um jogo, tem uma pressão que leva para entropia. Entropia é desagregação da matéria, da ordem, né? E ao mesmo tempo tem um impulso também indo adiante, levando as coisas adiante, a ciência, enfim. Então é um ponto crítico, porque realmente existe uma ameaça de extinção também. Então, existe. falando sobre isso, o que você tem a dizer pelo que você tem visto na atualidade aí sobre essa nossa... Porque a gente já falou sobre isso, acho que algumas vezes, né? Mas sobre... A gente tem vários pontos. Tem a tecnologia que pode realmente estar muito evasiva e deixar a gente realmente no chinelo, né? E tomar conta do nosso pedaço. Tem as próprias ações climáticas, que também já estão em evidência, já está cada vez mais potencializadas, né? A gente tem alguns doidos que podem, de repente, apertar um botão atômico e acabar com tudo, entre outras tantas coisas. Mas sobre extinção, a gente está falando sobre homem. Como é que você está vendo esse momento com relação ao perigo que a gente está realmente enfrentando na atualidade? O impasse que se apresenta ao homem, isso vindo lá da Idade da Pedra, né? Até a atual era, que passa por vários períodos, o homem ele atingiu um domínio formidável sobre a natureza, tá? O que acontece aí, resumindo, está na questão do nível de produção, né? O nível de produção alcançado pelo capitalismo é impressionante. Ele permitiu a Revolução Industrial. Agora a gente está numa outra revolução, ele permitiu a conquista do espaço, porém é algo que o próprio homem não tem controle. O homem ele é escravo do dinheiro, ele não é senhor do dinheiro, né? Porque assim, acumular por acumular. Então isso está levando a humanidade ao colapso. Exatamente. Então tem que resolver essa questão. Ô Zé, inclusive sobre isso, né? A gente já tocou nesse assunto outras vezes. Se o homem realmente é um ser inteligente, ele já deveria trabalhar a própria sociedade dele de uma forma muito diferente. Se ele não faz isso, é porque existem outras ordens que impedem ou que estão realmente manipulando toda a sociedade para que a coisa se estenda para onde se estendeu, certo? E a questão é aquela história, né? Se o homem, até uma vergonha dizer isso, né? Se o homem dentro dos reinos é o mais inteligente, porra, então os outros reinos estão dando um banho na gente de sabedoria, porque nenhum outro bicho mata o outro por prazer. As aves estão aí com um ciclo planejado de crescimento, nascimento e morte, e nos dando os frutos, né? E está aí, inclusive, para mostrar isso pra gente. Tem o tempo certo de colher o fruto, de esperar primeiro ver verdinho, depois colher esse fruto. Se não colher no tempo certo, ele cai, ou vira semente para uma outra espécie poder passar ele adiante, né? Vira uma outra semente e tal, e vai indo assim. A gente, por milênios, a gente teve esse recado na natureza. Por que o ser humano não se preocupou em deixar um outro recado para ele mesmo, como espécie, e já acabou tantas vezes? Porque a gente vai para que extinção? A gente vai estar vivendo, de acordo com os que eu já entrevistei, uns falaram na 4ª tentativa, outros já falaram na 6ª tentativa de sobrevivência da espécie, né? Então, por que se tenta tanto e não dá certo? Tenta, não dá certo. Tenta de novo, não dá certo. A gente vai ter um ponto e depois desmorona. Vai ter outro ponto e desmorona. A quem interessa tudo isso? A quem interessa? Bom, na onda vital,
é perfeitamente normal a criação e aniquilação de mundos, tá? Isso acontece, isso não vai parar, nunca vai parar. Agora, a questão é o homem ter a sabedoria para se assenhorar dessas forças, de modo a garantir a sua perpetuidade. Ele pode alcançar, inclusive, a eternidade, ele pode superar a morte. Agora, é necessário um ímpeto titânico formidável, né? E precisa resolver essa questão, porque é uma tolice realmente você destruir a sua própria casa, onde você mora. Né? Então, pois é. Então essa ação predatória da natureza indiscriminada, né? Assim, sem um controle, um limite, né? Pode levar tudo à bancarrota realmente. Agora, esses ciclos eles se repetem, né? Mesmo que a espécie humana chegue à extinção, ela pode surgir de novo. Também, tudo isso está implicado no jogo do eterno retorno, né? No ciclo de eterno retorno. Né? Então, o dilema que se apresenta é a sabedoria, o ímpeto para se superar isso. Né? Então, essa batalha está na própria essência do homem. Essas batalhas vão definindo os estágios de transcendência, né? Onde tudo sempre se focou no poder. Lembra da escala Gardashev? Uhum. Que o Nikolai Gardashev, que é astrofísico soviético, né, russo da era soviética, lá no começo dos anos 60, ele estabelece o nível de magnitude, de poder de civilizações espalhadas pelo universo. Tá? Isso não tem ainda a evidência cabal da ciência, mas é válido como qualquer teoria matemática. Os físicos e os matemáticos, eles elaboram as equações que explicam perfeitamente os mecanismos. E num determinado tempo futuro, isso acaba sendo comprovado por descobertas e evidências científicas. Né? Então, o que ele afirma? Ele afirma o nível de evolução de acordo com o domínio energético. Né? Nós ainda estamos saindo do nível 0, segundo a escala Gardashev. O nível 1 é o domínio total da energia do planeta, todos os recursos. Né? A gente não conquistou isso ainda. Ainda né? não. O segundo é o domínio da energia do Sol, do sistema solar. Né? Isso aí envolve a criação de uns artefatos chamados esferas de Dyson, né? Que a humanidade está longe ainda de construir isso. O terceiro nível é o domínio da energia da galáxia. E depois a coisa vai se multiplicando. O conjunto das galáxias, né, de toda a matéria conhecida, depois extrapola para o domínio do espaço e do tempo, para o domínio daquilo que transcende, vai até um nível 7º e 8º. Caramba! E essas civilizações que alcançaram esse nível, elas já atingiram o nível supremo. Né? O nível supremo é o quê? É dominar, é criar a matéria pelo ato da vontade e do pensamento. É mágico. Esses seres não morrem, são imortais. Então o próprio Gardashev, ele afirma que são deuses, no mínimo são deuses para a raça humana. Né? Mas o Gardashev chegou a ter alguma referência viva, ou então para ele se basear nessa questão? De onde ele tirou essa? Isso é cálculo matemático. É cálculo matemático? Cálculo interessante. Matemático, Então não tem nada de esotérico, nada de... Nem não, é científico. Científico mesmo. Mas também casa, se você levar a coisa às últimas consequências, se você fizer um paralelo, por exemplo, com a doutrina da Ronda das 7 Raças de Blavatsky, por exemplo, que está na Estância de Zian, bate. Você entende que bate? Sim, entendi. Se você também compara com... A escada de Jacó, por exemplo, que a gente está falando. Tudo tem a ver também. Você consegue fazer essas leituras. Outra teoria científica também que bate com essa daí é a dos 8 circuitos da consciência do Dr. Timothy Leary. Do Dr. Timothy Leary e o Dr. Robert Anton Wilson. Que né? São neurologistas, quer dizer, foram, né? Que eles são falecidos.
eles eram cientistas, especialistas na área da neurologia, também eram magos praticantes de magia do caos. Isso também é interessante. Interessante. Então, os 8 circuitos da consciência, ele faz um mapeamento da evolução humana no passado, no presente e para o futuro também. Então, os 4 primeiros circuitos, eles definem a evolução biológica, mental, espiritual humana até esse estágio aqui. Os outros 4 circuitos superiores, eles vão desembocar como é que se diz? Numa transcendência de nível quântico, de salto quântico, no que diz respeito às estruturas sensoriais, né? Mas o mais interessante é que o Timothy Leary, ele diz que os 8 circuitos já foram despertados lá nos primórdios da humanidade. Caramba! Os xamãs foram os primeiros a fazer isso. Eles conseguiram despertar os 8 circuitos, conseguiram transcender os espaços dimensionais, conseguiram contatos alienígenas, conseguiram se autotransfigurar em termos evolutivos. Então isso pode acontecer aqui. Acontece. Como que acontece? Através do domínio das tecnologias mágicas, né? Esses 4 circuitos superiores, né, que vai desembocar no 8º, 7º e 8º, o Timothy Leary fala que é onde as tecnologias do yoga, do tantra, né, as tecnologias mágicas são totalmente ativadas, né, junto com o entendimento biológico, genético total atual. Então essas teorias que parecem pura ficção científica, mas não é também, mas não é só isso. Ela não é só mera ficção. Agora ela deixa de ser mera ficção. Se a humanidade conseguir vencer esse impacto de uma extinção nuclear, isso porque nós estamos numa verdadeira guerra geopolítica, Exatamente. onde você tem o bloco ocidental atlantista, o bloco euroasiático, o chinês e tal, lutando pelo poder, pelo domínio. Tá? Isso aí pode levar a uma catástrofe nuclear, porque as grandes potências como Rússia, China, Estados Unidos têm poder para destruir várias vezes o planeta. Exatamente. Se escapar disso, e nós torcemos para que se escape, a humanidade pode rumar já para o 2º nível, do domínio da energia do Sol. Mesmo com as inteligências podendo tomar conta do nosso espaço aí. É que isso também é um conflito aí que está, digamos assim, naquilo que eu chamei de onda vital da existência, né? Você tem o humano e você tem um mistério também alienígena, implícito. Tanto a nível da própria evolução, do que o homem pode transcender para esse como é que é, estado supra-humano, superar a própria, deixar de ser humano, e para atingir o grau evolutivo de uma outra espécie, tá? E isso também já está implícito aqui, já está acontecendo aqui. A coisa é mais complexa do que uma teoria da conspiração onde seres superiores meramente mantêm a raça humana como escravos. Isso também acontece, mas não é só isso. A coisa é mais complexa, né? Porque aquilo que como é que se diz? Aquilo que tem a magnitude de onipotência, além, também desce e encarna aqui também. Até uma bagunça, na humana. verdade. Até uma bagunça esse momento. Acho que só vai entender quem conseguir compreender e transcender esses ciclos de alternância de polaridade, né? De bem e mal, luz e trevas, vida e morte, que é o que nós estamos focando aqui. Tá certo. Então a coisa é interessante. É interessante. Pois é, e essa questão toda do que sempre se falou nessa nova era aí, da vinda dos índicos, dos cristais, ou falaram que é arco-íris, não sei o quê. Isso tudo faz sentido para o novo momento cósmico? Isso tudo um folclore criado para entretenimento da galera? Tem sentido, mas nós temos que ser assim, nós temos que ser adultos espiritualmente falando e ter os pés no chão, tá? Uma evolução realmente tem. Tem seres já sobre-humanos, já vivendo já aqui entre a humanidade. Agora, essa questão, essa terminologia de índico, de cristal, ela tenta passar um verniz piegas, né? Um verniz assim,
muito, como se diz, romantizado, né? A evolução ela acontece e é com energia, é com ímpeto, é com criação e destruição, né? Então eu lembro até que nas nossas lives antigas, Aham. eu cheguei a falar para ti que eu prefiro usar o termo vrilha, né? Porque aqui eu estou me referindo a um clássico da ficção científica, mas que também tem um conteúdo oculto, mágico, profundo, que é o livro A Raça Futura, do Edward Bowler Lytton. Esse livro é de 1871. É um dos precursores da ficção científica, que fala da existência de uma espécie superior, supra-humana, chamada Vrilha, habitando no interior da Terra, onde existe um sol central, um sol interior. E eles dominam uma energia suprema chamada Vril. É daí que vem o conceito do Vril. Então, você também vai ver essa palavra nos escritos de Louis Jacoliot, um francês que viveu muito tempo na Índia, e ele faz menção ao termo Vril lá na Índia. Tá? A gente até falou sobre a máquina do tempo, lembra? Que a gente contou dos seres que ficavam lá dentro, os que ficavam... Aquela então, guerra que tinha. Isso aí tem influência. Ó, tudo que vem na ficção científica depois, isso você vai pegar nos quadrinhos também, tem uma influência forte da Raça Futura de Bowler Lytton. Isso aí vai influenciar os quadrinhos, a ficção científica, né? O próprio ocultismo, a própria magia, Blavatsky foi influenciada por isso, vários autores do campo do ocultismo, né? O próprio Albert Pike, que é uma figura maçônica proeminente, né? É um personagem proeminente na história da maçonaria, ele faz a referência ao Vril. Ou seja, ele leu o livro de Bowler Lytton. A Alemanha nazista, lá do período do Terceiro Reich, você tem a Sociedade Vril. Tem. A Sociedade Vril, lá, fundada por Karl Haushofer, Dietrich Eckart. Tudo bebendo dessa fonte aí que você falou. Bebendo dessa fonte. Eles tinham esse livro de Bowler Lytton como um grimório, um livro de cabeceira. Caramba. Né? E é um livro realmente que quem consegue ler nas entrelinhas, quem consegue ler os arcanos, percebe que ali realmente tem chaves. Chaves ocultas para a transmutação do homem para o supra-humano. Né? Porque a Sociedade Vril, a Alemanha, na época, tinha várias sociedades secretas. Tá? Várias sociedades secretas. A Sociedade Thule, da onde sai o Partido Nazista, Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, ele sai como um braço político da Sociedade Thule. A Sociedade Thule, por sua vez, ela era uma sucursal da Germanorden, a Ordem Germânica, né? A Ordem Germânica do Hermann Paul. O Barão Rudolf von Sebottendorf, ele cria esse braço aí, essa extensão da Ordem Germânica, e dá o nome de Thule, fazendo referência à capital hiperbórea, que é Thule, o centro hiperbóreo, a Ilha de Cristal. Vão abrindo caminho para a Ordem Negra, a Schutzstaffel. Schutzstaffel, cujo círculo interno é Schwarzensonne, a Ordem do Sol Negro. Havia também a Ordem Negra, ela cria um braço chamado Ahnenerbe. A Ahnenerbe, ela fazia pesquisas científicas no mundo inteiro, pesquisando civilizações, em busca de artefatos sagrados, como a Arca da Aliança, a Lança de Longino, o Graal. Eles buscaram realmente isso. Isso não é filme de Indiana Jones, não. É real. Esses filmes são baseados nisso, né? O Hellboy, Os Caçadores da Arca Perdida, é baseado nesses fatos que vêm à tona através de uma literatura que vem depois da Segunda Guerra, né? O Despertar dos Mágicos é um dos primeiros livros a tratar do lado oculto do nazismo. Depois vai aparecendo centenas e milhares de livros estudando esse assunto. Então, a Sociedade Vril, diferente da Ahnenerbe, eles compreendiam
que só a ciência não dava conta da transmutação do homem para o além do homem. Então, eles buscaram isso através da magia. A sociedade vira era tântrica, tá? Uma ordem tântrica de mão esquerda. A gente, de alguma forma, também, a gente está vendo que a gente está um pouco mais além do homem. Porque eles estão querendo colocar essa questão da máquina, embutir a máquina dentro da gente, naquela coisa do... A gente sempre fala sobre isso, quando chegar a inteligência artificial atingir um nível humano, né? Que é a... Chama... Agora me fugiu a palavra. Quando chega nesse ponto, como é que é? Bom, mas enfim. A gente já está meio máquina, a gente já veio plasmando isso nos anos 70, naquela série do Homem Biônico. Depois a gente veio ganhando um pouco de espaço. Até o momento da gente, de repente, vai ter só... Até o Robocop, lembra? O Robocop era somente do cara no corpo de máquina. A ficção científica, ela antecede, ela antecipa, porque é uma literatura também fantástica de antecipação. Mas não é só antecipação. Você tem várias vertentes. Inclusive, nós estamos comemorando 100 anos do termo ficção científica. Olha só, meu. Surge com Hugo Gernsback, né? De 1925 para 1926. Então, hoje tem um termo que explica isso que você está falando, que define isso que você está falando, que é o transhumanismo. Nós já tratamos disso também em lives antigas. Agora, a evolução não é o homem se tornar meramente biônico ou máquina. O homem já é máquina também. O homem que é condicionado, que é forçado a viver numa linha de montagem mecanicista, ele é uma máquina também. Tanto é interessante que a palavra robô significa escravo. Então já existem robôs biológicos. Sim. Já existem androides biológicos que são uma parcela da humanidade. Certo? Agora, o transhumanismo ele tem coisas interessantes também. Você pode separar as coisas. Sim. Né? Ele pode, por exemplo, levar a essa ascensão da espécie humana na escala Kardashev. Ele pode. Ele pode cuidar da questão biológica, do aperfeiçoamento do cérebro, do esqueleto, do aparato biológico. A gente viu isso no Avatar, né? Naquele filme Avatar também, que o cara fica lá dentro. O Matrix, tantos outros já exploraram bem esses temas. Esse tema, para mim, ele é crucial. Se a humanidade não resolver isso, ela não se prepara para os desafios nos espaços exteriores. A espécie humana tem que se tornar poderosa. E como é que ela vai fazer isso? Alterando-se biologicamente, através de alquimia também. Você tem que combinar as duas coisas. Né? A questão da ciência, mas só a ciência também realmente não dá conta. Tem que ter um elemento aí... E qual é esse elemento, Zé? O elemento é o elemento mágico iniciático. E de onde a gente consegue isso? Porque tem um mago chamado Kenneth Grant, que ele fala isso, ele aponta um dado interessante, que os cientistas atuais estão chegando a tocar coisas mágicas. A própria física quântica é um exemplo disso. Porém, essa aproximação, ela implica naquilo que na magia ocidental é definido como ordalhas, né? Ordalia é um termo que vem lá do latim medieval, que significa juízo de Deus. Então, o que são as ordalhas? São tormentas que a natureza joga para cima do homem. A natureza vai ter uma resistência, ela não tem interesse que o ser humano desperte. Então, esse salto depende desse choque. É às custas desse choque que nós saltaremos, tanto quanto espécie, mas, sobretudo, também a nível individual. Os indivíduos que são capazes disso, eles se tornam os mestres. Eles se tornam os senhores, a aristocracia espiritual que comanda, né? Que vai, como é que se diz, ordenar, direcionar as massas. Sempre foi assim. Você, qual que é o traço que define um pouco mais esse diferencial do ser humano, por exemplo, que tem essa capacidade de chegar e transcender? Então, é o seguinte, vamos lá. Para a coisa ficar simples, eu não vou aqui me estender muito em elucubrações assim, filosóficas, porque existe farta literatura sobre isso, tá? Eu indico a literatura de Nietzsche. Para o que eu vou falar agora, eu indico a genealogia da moral, além do bem e do mal, né? Como é que é? Et Homo,
Tem vários livros de Nietzsche que são pertinentes, porque Nietzsche ele criou uma chamada genealogia da moral, onde ele esmiuça a origem, o que é a moral, da onde isso vem, aonde isso vai dar. Então, é o seguinte, a espécie humana, ela se divide em duas categorias, tá? Você tem uma grande massa que é meramente passiva e reativa. O Nietzsche chama isso de moral de escravo, né? Na terminologia filosófica dele. E você tem uma minoria que como é que se diz? Dominadora, ativa, criadora de mundos, de valores e de mundos. Então existe um choque entre essas duas, como é que se diz? Categorias aqui. Verdade, é. A categoria da moral escrava, da moral dos escravos, que é meramente passiva e reativa, ela vai reagir para cima da moral dos senhores com o poder da quantidade, da massa. Essa que é a batalha que acontece hoje, aonde a moral horizontalizante, ela tenta suplantar de todas as formas a moral vertical. Entende? É verdade. Então, aí é necessário que os que estão nessa condição aqui, dos criadores de mundos, os criadores de valores, dominem realmente a massa passiva e reativa. Se essa massa passiva e reativa ela dominar, acabou, não tem mais evolução. A coisa estagna. Por quê? Porque ela tem medo. Ela quer ficar no conformismo. Ela não quer lutar para a conquista dos espaços exteriores, por exemplo, o domínio das estrelas. Entende a diferença? Essa diferença é crucial. É imperativo que a moral dos senhores, a moral aristocrática dos senhores, magicamente fundamentada e com todo o aparato científico em sua mão, domine essa massa passiva e reativa e impunha sua disciplina e eleve a evolução humana, senão não vai acontecer. Entendeu? Então, esse é o choque que acontece hoje. É um choque cultural, você vê isso, tá no âmbito da cultura, tá em todos os espaços aí, né? De debate e tal. E inclusive, dentro do debate, a gente já tem visto muito isso, que é aqueles senhores que realmente dominam o mundo, que tem as grandes famílias, esses clubes aí e tal. Assim, tem. Isso tem também. Isso também tá isso está dentro do jogo. Então. Tá entendendo? Mas isso também não estagna nada. Então... Isso é, ó, lembra que nós numa antiga live que eu recomendo, o canal Tocando Oculto. Sim. Nós falamos sobre Illuminati. Sim, falamos. Tá? Então eu fui a primeira pessoa a aparecer aí publicamente falar dos graus lá dos Illuminati, dando dados específicos, né? Por exemplo, sobre um termo que é conhecido como insinuantes. Existem os chamados insinuantes na ordem Illuminati. Quem são os insinuantes? São seres lá do topo, estão lá no ponto mais alto lá da pirâmide. Eles não são mais humanos. Não são mais humanos, Tá. Só que eles descem. Eles descem e se mascaram nos graus intermediários e nos graus inferiores, para propósitos que a humanidade não tem nem como conceber. E eles agem, manipulando, conspirando, mexendo com ascensão e queda, entendeu? Eles programam exatamente o que a gente chama de sistema. Eles que programam o sistema. Com toda a polêmica que existe contra a ordem Illuminati, lógico, a teoria da conspiração, os teóricos da conspiração é ataques violentos, né? Mas assim, se você analisar de um ponto de vista frio, não tem nada errado. É exatamente o que como é que se diz? A concepção mágica faz. Concepção mágica de mundo. Tanto da alquimia quanto da magia faz. Que é o quê? Levar toda a matéria ao nigredo, né? A obra em negro, né? A matéria-prima da putrefação, e operar transmutações sobre isso. Então, todas as ordens secretas de altíssimo nível, elas operam nesse nível aí, tá? Sem aqui conversa fiada, tá? Então não adianta ficar com falsa moral também para cima disso, porque é um processo que acontece a nível macrocósmico e a nível microcósmico.
aqueles que detêm essa magnitude de poder, eles exercem essas operações de transmutação, e a humanidade é cobaia mesmo, na mão dos senhores dos mundos superiores. Não tem como escapar disso também, né? É um fato. Pois é, Interessante, que né? grande aula, né, que a gente teve hoje aí, que mais uma boa conversa aí. Legal. Sempre Eu um acho que prazer. isso vai render de repente até um outro papo lá em casa sobre agora, sobre morte, daí a gente pode falar sobre... estender, nós vamos entrar fundo nisso aí. Então, tá marcado, vamos lá. Negócio fechado. Pessoal, então, ó, Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre morte e vários aspectos que o Zé Isso. trouxe pra gente, então, Isso. confira com a gente mais tarde, tá bom? Os arcanos da morte. É isso aí, grande Zé, valeu Zé. Valeu. Vamos então, vamos nessa.